Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Edna Rodrigues, sou acadêmica em artes visuais na instituição de ensino Uninter, no Polo de Erval do Oeste. Hoje eu venho apresentar a ementa do curso deste folder, né? Mas antes eu enviei o link da inscrição e o folder do projeto. Este curso ele vai ser gratuito e ao final os inscritos receberão o certificado da própria instituição. Então, os participantes do curso irão montar um museu virtual com a ajuda das tecnologias digitais. Isso a gente vai vendo ao decorrer do curso, né? O Coisarada que Conta História faz parte do estágio híbrido de extensão do curso de licenciatura em artes visuais. As imagens ao fundo já diz algo sobre o que vamos aprender. E percebe-se que são coisas antigas, né? A gente tem aqui o ferro, tem uma cadeira antiga, um quadro, os móveis mais antigos, né? Que para alguns não tem muito valor, mas para outros pode haver um valor sentimental imenso. Segundo o dicionário online, coisarada são várias coisas, produtos e artigos no mesmo lugar. Como tinha dito antes, pode ser muitas coisas sem valor algum, mas isso vamos descobrir no decorrer do curso. A primeira aula a gente vai ver sobre o Museu de Coisas Banais. Observe que coisa arada e coisa banal têm o mesmo significado. E é com base nesse site que descobri na época da pandemia que tive a ideia do Coisarada que Conta História. Né? Depois eu vou deixar abaixo o link desse site para que vocês conheçam melhor, mas eu vou passar no decorrer do curso também, da ementa do curso. Deixa eu colocar aqui um pouco o site para a gente conhecer. Este é um site que eu descobri na época da pandemia. Eu dava aula de pintura, né? Deixa eu pausar aqui um pouco. Dava aula de pintura e como era só aulas online e dar aula de pintura online não tinha muita experiência. Então eu descobri esse site, né, que eu vou deixar no link na descrição do vídeo, que você enviava objetos antigos e ali e se contava uma história sobre esse objeto, né? Então aqui a gente tem esse brinquedo mais antigo, que é a demonstração lá na página inicial do site. Aí a gente tem parece um conjunto de chá antigo de época de vó. Que mais? Isso é tudo a interface da página. Aqui a gente tem um, parece um ingresso de show, temos fotografias antigas. Então, esse site e esse projeto que a gente vai fazer de artes não é só sobre um móvel antigo ou um objeto, né, um ferro mais antigo, mas é algo que vai contar uma história. Por exemplo, eu tenho um diário, que nesse diário, quando eu era adolescente, eu escrevia várias coisas. Então, esse diário ele vai contar uma história, né? E é sobre isso que vai ser o nosso curso. Deixa eu ler essa frase aqui. O Museu das Coisas Banais é dedicado às memórias afetivas aqui manifestas por meio de objeto. Então, deixa eu só. Uma dica bem interessante desse site que dá para quem é professor ou que é estudante de licenciatura fazer um projeto com seus alunos, né? E aí você pode enviar esse projeto para esse site, né? Dependendo do edital lá que eles têm, para você participar. Então, você coloca os seus alunos para participar, né, desse museu que é online.
A nossa próxima aula vai ser a demonstração de algumas narrativas e objetos afetivos que participaram da exposição do Museu das Coisas Banais. Então, aqui eu coloquei alguns objetos como referência, né? E os meus alunos, na época da pandemia, eles enviaram alguns objetos para mim, contando a sua narrativa, e eu enviei para esse site. Então, ele está exposto lá. Quem quiser olhar depois, eu vou mostrar a interface da página, né? E através desse site que eu tive a ideia de fazer este nosso trabalho desse curso que a gente vai fazer agora, tá? Dentro lá do site do Museu das Coisas Banais, na época da pandemia que eu enviei o trabalho dos alunos, tinha essa exposição internacional, né? Objetos que aproximam dentro de casa. Então, o que que eram esses objetos? Eram coisas insignificantes e que na época da pandemia foi tendo significado, né? Às vezes a gente vivia no trabalho, na correria do dia a dia e não prestava atenção nas pequenas coisas que estavam dentro de casa. Então, na época da pandemia, foi idealizada essa exposição, né? Que se chama Objetos que Aproximam Dentro de Casa. Foi quando eu enviei o trabalho dos alunos. E o que, que vocês vão fazer nessa parte aí? Nessa parte, quando a gente chegar nessa aula, né, vocês vão ter uma atividade que é procurar um objeto de afeto que conta uma história. Então, a partir desse momento, você já vai pesquisando na tua casa ou com a tua família, com teu pai, ou lá, puxa lá da memória da sua infância. Ah, eu tinha um estilingue que eu usava quando era criança e minha mãe guardou, né? Então, se você já pega esse objeto que a gente vai usar como atividade, tá? Depois, se quem quiser dar uma olhada, é bem interessante. Por exemplo, aqui tem outra, ó, Memórias do Refúgio e da Migração. Então, aqui dentro da página tem várias outras exposições que dá para vocês conhecer, né? Na nossa. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Na outra aula, a gente vai ver qual que é a diferença entre patrimônio material e imaterial, né? Por exemplo, aqui é um patrimônio material, que é a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais, né? Aqui do lado, a gente já tem a capoeira, que é patrimônio imaterial do Brasil. Então, a gente vai ver qual que é a diferença desses dois, do imóvel, da capoeira, da comida, né? A cultura. Ah, vamos ver também sobre o candomblé, que também é uma cultura imaterial. Então, a gente vai ver a diferença do patrimônio material e imaterial. Já na próxima aula, deixa eu passar aqui, puxando o gancho já depois que vocês descobriram o que é material e imaterial, a gente vai falar sobre a diversidade cultural e os objetos que são atrelados a determinada cultura. Por exemplo, lá em São Paulo, a gente tem o caquinho paulista, né? Qual que é a história por trás do caquinho paulista, né? Lá no Mato Grosso, a gente tem a viola de coxo, né? Então, esses aqui a gente tem aquela boneca namoradeira que, se não me engano, é de Minas Gerais. Então, em qual região que tem um objeto que você diz assim, ah, eu tô vendo essa boneca namoradeira de tal região, é de Minas, né? Por exemplo, a cuia de chimarrão. Se eu vejo uma cuia de chimarrão, eu lembro do quê? Do Rio Grande do Sul, né? Um exemplo. Então a gente vai ver um pouquinho sobre essas culturas, né? Sobre essa diversidade cultural que a gente tem no Brasil. E aí na cidade de vocês, aqui vai ter também uma atividade
Vocês vão pesquisar um objeto e contar a história no significado de cada cultura, né? Então, aqui eu deixei alguns exemplos já, mas aí vocês pegam na região de vocês o que objeto que, que conta a história da região da onde vocês moram. Passando para frente, nós vamos ter a aula de aqui. Aqui a gente vai conhecer os museus mais antigos do mundo. Esse é o Vaticano, né? Ele tem o formato de uma Fibonacci, para quem é professor de artes aqui vai saber, né? E aqui é o Museu Nacional. Então a gente vai conhecer esses museus antigos com atividades propostas no momento da aula. Então, além de a gente conhecer esses museus, a gente vai ter uma atividade dentro aí também, tá? Eu vou propor no dia da aula. Vamos passar para frente. Nessa parte aqui, como a gente vai ver o museu lá no anterior, aqui a gente vai conhecer o Google and Culture. E aí a gente já vai apresentar dentro desse Google and Culture, acho que é assim que pronuncia, né? Não sei. Quem é professor de inglês aí me corrige. Então a gente vai expor, vai pesquisar aqueles museus antigos dentro aqui do Google, né? Então a gente vai ver a localização do museu, onde que fica, a gente vai poder percorrer dentro do museu. Aqui a gente vai ter uma atividade proposta também, que é o aluno pesquisar na região se existe algum museu na sua cidade, né? Para a gente colocar a localização, para a gente colocar dentro da nossa exposição, para que outras pessoas que vejam o vídeo conheçam também outros locais, né? Para a próxima aula, vamos ver. Nessa aula, eu vou apresentar a plataforma na verdade era o Tour Builder, mas aí foi substituído pelo Google Earth. Na época que eu fiz a pesquisa para fazer o trabalho, essa plataforma ainda funcionava, né? Agora já foi extinta, não funciona mais, foi substituído. Mas aí na descrição do vídeo, no dia da aula, eu coloco tudo certinho o site para que vocês entrem e conheçam também. Porque nessa parte aqui é bem interessante que vocês podem fazer um tutorial de um museu exposto na aula anterior. Então, por exemplo, vamos pegar uma coisa assim mais simples. Eu viajei para São Paulo, né? Aí eu tirei várias fotos. Então, eu posso montar dentro dessa plataforma a foto do local, eu posso percorrer. Então, quem entrar ali, ele vai poder caminhar dentro, né, por essa plataforma e conhecer o que que tem o que que tem no local, qual que é as atrações. E aí você vai contando uma história dentro dessa plataforma, é bem interessante. Mas aí eu vou ensinar no dia da aula, tá? Vamos para a próxima, que é aqui a gente vai criar um cenário no Canva. Eu até deixei algumas demonstrações aqui. Aqui é um quarto, um escritório, uma cozinha do objeto de afeto escolhido. Então, por exemplo, eu escolhi um ursinho. Eu tenho um ursinho que faz parte da minha infância, que toda vez que eu dormia, eu sempre ficava com ele, quando ele não estava comigo eu chorava. Então, conta uma história, é uma história de afeto. Então, eu monto um cenário no Canva, né, com um ursinho aqui representando o meu objeto de afeto. Uma caneta, por exemplo, aqui pro escritório, vamos pro escritório. Eu ganhei uma caneta do meu avô e ele já não é mais vivo, e essa caneta eu guardo com tanto carinho. Então, toda vez eu deixo ali bem na minha escrivania para que eu lembre dele. Então, querendo ou não, é um objeto de afeto.
Aí você vai e coloca a caneta aqui em algum lugar nesse escritório que represente o seu objeto de afeto. E assim na cozinha, né? Ah, eu tenho um crochê que a minha mãe fez quando era criança e eu lembro muito dela. Aí pega um crochêzinho e coloca aqui em algum lugar, né? Que representa a cozinha, pode forrar no fogão, enfim. Então a gente vai montar um cenário no Canva com objeto de afeto escolhido. E aí aqui, além de montar o cenário, a gente vai narrar, escrever a história, né? O que é escrever como? Como eu disse antes, né? Esse é um crochê da minha mãe, que às vezes eu sentava do lado dela, ela sempre estava crochetando e me faz lembrar muito dela, enfim, né? Cada um tem a sua história significativa e vai contar aqui dentro dessa plataforma do Canva, né? Pode colocar um textinho aqui do lado, enfim. Cada um cria do jeito com a sua criatividade. E ao final, no final de todo esses estudos, né, que vocês vão entender o que é patrimônio, o que é de todos aqueles estudos lá atrás, a gente vai montar uma exposição. A gente viu que lá no site do Museu das Coisas Banais, eles fizeram uma exposição online. Então, eles colocaram a foto com a narrativa da pessoa, né? Aqui a gente vai fazer mais ou menos o mesmo. Então, vocês vão me enviar a foto com a narrativa de vocês. Pode ser nessa aula aqui, vocês já vão mandar pronto, né? Com o cenarinho montado, a narrativa bonitinha, e depois a gente vai montar como se fosse uma cartilha. E essa cartilha eu vou filmar, então a gente vai passar no YouTube, em alguma plataforma aí que outras pessoas possam assistir também. Que é o final do nossos trabalhos, vai ser a exposição de vocês, com todas as narrativas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E basicamente é isso, galera. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que gostem do curso, né, e me ajudem aí para que eu consiga pegar o certificado. Beijo, até mais.